Na cirrose hepática, nós temos fibrose do fígado. É isso mesmo, nós temos deposição de tecido conjuntivo no parênquima hepático. E você sabe por que isso acontece? Olha só que interessante. Quando o fígado é agredido, pode ser uma agressão por vírus, como por exemplo o vírus da hepatite B, hepatite C, pode ser uma agressão por álcool, por deposição de gordura, como ocorre na doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando o fígado é agredido, ele tenta se defender, ativando a célula estrelada, que é aquela célula que armazena vitamina A no fígado. Uma vez ativada, a célula estrelada produz tecido conjuntivo. Ela tenta formar um escudo ao redor do hepatócito, protegendo a célula hepática desses fatores agressores. O que acontece é que quando temos uma agressão contínua, a célula estrelada é hiperativada e ela produz muito tecido conjuntivo, que vai se depositar no parênquima hepático, causando fibrose. Uma vez tendo fibrose, nós também temos insuficiência hepática, ou seja, o fígado perde as suas funções fisiológicas. Diante de um indivíduo com cirrose, devemos sempre investigar a causa. Devemos lembrar das hepatites virais, como por exemplo, hepatite B, hepatite C, da cirrose criptogênica, que é quando não reconhecemos a causa, da doença hepática alcoólica, da hepatite autoimune, da doença hepática gordurosa não alcoólica, das causas vasculares, como por exemplo a síndrome de Budd-Chiari, das doenças de depósito, hemocromatose e doença de Wilson. Temos causas biliares, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária. E temos as causas cardíacas, como por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva e pericardite constritiva. Em relação às manifestações clínicas, na cirrose nós temos alterações no metabolismo dos hormônios sexuais. O indivíduo evolui com aumento do estrogênio e redução dos androgênios. Essas alterações hormonais justificam o aparecimento da ginecomastia, da menorreia, da atrofia testicular, da redução de libido, da diminuição da massa muscular. O estrogênio ele tem um efeito vasodilatador nos vasos superficiais da pele, justificando o aparecimento do eritema palmar e das telangiectasias. Na cirrose, nós podemos ter encefalopatia hepática, já que o fígado perde a capacidade de metabolizar substâncias neurotóxicas, como a amônia. O fígado é responsável pela produção da albumina, e na cirrose nós temos hipoalbuminemia, que justifica o aparecimento do edema. O fígado é responsável pela produção dos fatores de coagulação, e na cirrose nós temos uma coagulopatia, que justifica o aparecimento dos hematomas e das equimoses. Na cirrose, nós temos hipertensão portal por um aumento da resistência ao fluxo vascular intrahepático. A hipertensão portal justifica o aparecimento das varizes de esôfago. O indivíduo pode evoluir com hemorragia por ruptura dessas varizes. A hipertensão portal justifica o aparecimento da ascite, da circulação colateral em cabeça de medusa. Justifica o aparecimento da esplenomegalia, que vai causar hiperesplenismo. O paciente com cirrose pode encontrar-se desnutrido, já que a cirrose é uma condição hipercatabólica. O padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia hepática, que nem sempre é necessária para o diagnóstico. Se você tem um indivíduo com achados clínicos e laboratoriais típicos, você fecha o diagnóstico sem a necessidade da biópsia. Em relação ao laboratório, vamos encontrar hipoalbuminemia. É importante lembrar que o fígado é responsável pela produção de 100% da albumina plasmática. E quando temos cirrose, o fígado perde a capacidade de produzir essa proteína. E por isso teremos hipoalbuminemia. O fígado é responsável pela produção da maior parte dos fatores de coagulação. Quando temos cirrose, nós perdemos a capacidade de produzir esses fatores. E o indivíduo evolui com uma coagulopatia, com alargamento do tempo de protrombina e um aumento do INR. Podemos ter hiperbilirrubinemia e, dependendo da etiologia, podemos ter aumento das transaminases, da gama-GT e da fosfatase alcalina. A esplenomegalia pode levar ao hiperesplenismo, como eu já comentei, que justifica o aparecimento da plaquetopenia, da anemia e da leucopenia. A fibrose hepática é irreversível. Nós não temos nenhum tratamento antifibrótico para esses pacientes. Um grande abraço e até mais.